Acordo entre Ministério Público e Prefeitura de São Luís prevê concurso para a área da educação. Nós vamos ao vivo com o repórter Vones Mascarenhas, que tem mais detalhes sobre o assunto. Vones, bom dia. Bom dia, Cristiane. O termo de ajustamento de conduta firmado entre a Promotoria Estadual e a Prefeitura de São Luís estabelece que haja concurso até o 1º de julho do próximo ano. O concurso vai abrir vagas para professores, auxiliares administrativos e operacionais. De acordo com o termo de ajustamento de conduta, que foi assinado ontem, devem ser preenchidas até 1.000 vagas antes mesmo que o concurso seja realizado. São vagas temporárias que vão ser definidas através de processo seletivo simplificado, que vai dispensar o concurso. Após esse período, os convocados, após que forem aprovados no concurso, deverão ser convocados até no máximo o 2015, 1º de julho de 2015. Nessa data, aqueles que foram aprovados dentro do limite de vagas devem ser imediatamente convocados. Isso seria uma forma de evitar que o ano letivo seja prejudicado dos alunos da rede municipal de ensino. Caso haja alguma forma de descumprimento do termo de ajustamento de conduta, a Prefeitura de São Luís pode pagar até R$ 5.000 de multa diária. Cristiane. Obrigada, Vones, pelas informações. Os assuntos que marcaram a última sessão plenária da semana. A vistoria realizada no Complexo de Pedrinhas pela Comissão Nacional do Ministério Público Federal fez parte do pronunciamento do deputado Otelino Neto. O deputado Rubens Pereira Júnior anunciou o pedido de aditamento na representação da Procuradoria Eleitoral para apurar possíveis abusos do governo estadual em relação às eleições do ano que vem. O governo continuou utilizando os mesmos métodos, as mesmas práticas, cometendo os mesmos abusos. Só resta aos mesmos deputados, deputado Marcelo, Bira, Otelino e deputado Rubens Júnior, apresentar, e isso nós fizemos ontem, um aditamento da representação ao Procurador Regional Eleitoral, com novos fatos, com novas condutas que caracterizam o abuso, que caracterizam a campanha antecipada. A vistoria realizada por representantes do Conselho Nacional do Ministério Público no Complexo de Pedrinhas foi o tema do pronunciamento do deputado Otelino Neto. O parlamentar citou os principais problemas encontrados. Vejam o que disse o representante do Conselho Nacional do Ministério Público, Mário Bonsaglia. O Estado do Maranhão perdeu o domínio dos presídios e quem dá as ordens são as facções criminosas. Senhor presidente, o Estado do Maranhão devolveu 22 milhões de reais ao Departamento Penitenciário Nacional por não ter cumprido as exigências da Caixa Econômica Federal. Nessas declarações aqui, eu fiz questão de recortar algumas, porque o governo gosta de dizer, quando nós da oposição fazemos críticas ao Poder Executivo, que nós estamos simplesmente falando porque somos oposição. Mas essas palavras não são dos deputados de oposição. São de agentes externos de instituições de respeito que vieram aqui comprovar o estado de desgoverno com o Maranhão. O deputado Raimundo Cotrim fez uma indicação com sugestões técnicas e também propôs emenda à Constituição do Estado para regulamentar a entrada de oficiais do Exército na reserva. Senhor presidente, eu solicito que essa emenda constitucional seja colocada em votação ainda este ano, que nós demos uma entrada desde o dia 22 de maio de 2013, é uma emenda constitucional que visa revogar uma lei esdrúxula aí que vem há alguns anos aí inconstitucional, para que a Casa possa definir relativamente à idade máxima de aposentadoria compulsória para os oficiais da Polícia Militar, que já que nas Forças Armadas a idade da compulsória é 66 anos. E no Maranhão é 48 anos, então há uma divergência muito grande. O deputado Magno Bacelar fez denúncia contra o presidente da Embratur por suposta campanha antecipada. O parlamentar usou postagens em blogs na internet para justificar sua acusação. O blog do Luiz Pablo, deputado Rubens Júnior, que denunciou, está aqui a fotografia, do presidente da Embratur, aqui do prefeito, distribuindo fardamento esportivo ali.
material esportivo, numa campanha antecipada. Documentos também que apontam propaganda antecipada do presidente da Embratur. O evento preparatório para o Fórum Mundial dos Direitos Humanos foi o tema do pronunciamento do deputado Bira do Pindaré. Vai ser realizado aqui na Assembleia Legislativa um evento preparatório para o Fórum Mundial de Direitos Humanos, dias 24 e 25, hoje a partir das 14 horas. São várias organizações que estão à frente desse evento preparatório para o Fórum Mundial de Direitos Humanos, que começa hoje e vai até amanhã, e fica aqui o registro e o convite a todos os parlamentares, a imprensa e a comunidade geral que queira acompanhar esse debate, que é de suma importância. Bom, os números mostram que 70 mortes violentas foram registradas na Grande São Luís nos últimos meses. O Portal da Assembleia conversa agora com o Major Wellington Araújo, ele é comandante do 8º Batalhão da PM. Bom dia, Major. Bom dia. Seja bem-vindo ao Portal da Assembleia. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Bom, a gente está vendo todo esse caos acontecendo aí no sistema de segurança pública, no sistema prisional. A gente viu essa semana, acompanhou instituições nacionais fazendo vistoria no sistema penitenciário, mas a gente sabe que essa violência que está dentro dos presídios, vocês vivenciam, né, essa violência todos os dias nas ruas, né? E o senhor faz parte de um batalhão que tem aí mais de 150 bairros, né? Que tem que atender esses mais de 150 bairros. Como é que é esse cotidiano do policial que trabalha aí no 8º Batalhão? Mais uma vez, bom dia. É fato que a nossa missão é uma missão árdua, né? Mas a gente não se deixa levar pelas dificuldades, pelos problemas. A gente sabe do nosso grau de importância para a sociedade e a gente tem procurado, na gestão do batalhão, otimizar da melhor forma possível os meios que nós dispomos para melhorar a cada dia a qualidade de serviço prestado, que é o de segurança pública. Bom, a gente tem aí dentro desse 8º Batalhão bairros como Araçagi, né, Coafuma, Coatraque, né? A gente sabe, por exemplo, que o Coatraque não é só um Coatraque, né? É um mundo, é uma outra cidade, né? Como atender isso no efetivo que a gente tem aqui os números de 318, né, homens atendendo esses 150 bairros, quando o efetivo deveria ser de 843 homens, quer dizer, há um déficit aí imenso, né? Considerado déficit. A gente tem procurado fazer da seguinte maneira. Hoje as ações da Polícia Militar, todas elas são feitas através de planejamento. Nós colhemos dados que são gerados através do disco de denúncia, através do 190. Esses dados são trabalhados, transformados em informação. Essa informação chega para os batalhões e o gestor do batalhão ele tem assim a possibilidade melhor de ver o seu planejamento ou rever o seu planejamento. Além dessas informações que chegam até nós, a gente tem procurado se aproximar cada dia mais da comunidade, das pessoas, para ouvi-las, saber quais são os seus anseios, as suas reais necessidades, qual a sua expectativa com relação ao trabalho da Polícia Militar. E com isso, apesar dos poucos meios, a gente tem conseguido fazer um trabalho até considerado, devido ao efetivo que nós dispomos. Eu lhe passei alguns dados aí, por exemplo, questão de arma de fogo, né? Agora de janeiro até agora 23 de outubro, 24 de outubro, foram feitas a apreensão de 138 armas de fogo, né? É um número bem considerado. E a maioria dessas armas de fogo, elas são apreendidas, são tiradas de circulação pela iniciativa dos nossos policiais, que têm entendido o seu grau de importância, sua responsabilidade com relação à questão da segurança pública, né? Eles têm tido a iniciativa de fazer abordagens, então muitas dessas armas de fogo são tiradas de forma preventiva, devido à ação do policial. E é bom a gente sempre relembrar... E onde estão essas armas? Na mão de quem? Quem é o perfil das pessoas que têm a posse irregular dessas armas? Geralmente, essas pessoas que possuem essas armas já são pessoas que já têm até passagem pela polícia. Ou passagem por 157, roubo, ou passagem por 121, homicídio. Então, geralmente são pessoas reincidentes, que já estão à margem da lei, né? Já estavam à margem da lei, já praticaram outros delitos. Bom, agora há pouco o senhor falou que vocês têm constantemente apreendido menores, ou seja, cada vez menor a idade do jovem, né, que entra para o mundo da criminalidade. Aí o senhor tocava numa questão que ela é extremamente emblemática, a questão da educação.
com a ausência de políticas sociais e com a ausência, né, de uma política educacional eficiente, esse jovem ele acaba indo para o mundo da criminalidade. Infelizmente, a gente tem acompanhado isso no dia a dia, a gente está nas ruas aí direto, e isso é um fator, inclusive, que nos preocupa muito. A cada dia é considerado o número de adolescentes que se envolvem no mundo da criminalidade, seja no tráfico, seja na prática de roubo, ou até mesmo latrocínio, como houve o caso agora recente no Coatrac, onde aquele menor estava diretamente envolvido naquela ocorrência. Então, isso tem sido um fator preocupante. E é fato que a questão da educação e da própria família, né? A questão da família tem sido um dos fatores que tem levado também esses menores a, infelizmente, enveredar por este caminho. Agora, na sua opinião, como policial que está nas ruas, como comandante, né, de um batalhão, né, importante como esse que está aí, né, guardando 150 bairros, onde que são os pontos de estrangulamento? O que estaria faltando de fato? A gente vê que esse jovem da periferia de São Luís, ele não tem grandes alternativas, por exemplo, esporte, lazer, escola de qualidade, né, para que ele não possa ser evadido, né, da sala de aula, né? Na sua opinião, quais são os problemas que mais afligem esse jovem para que ele esteja indo para o mundo da criminalidade? Como a gente falou agora há pouco, a questão do investimento, mas na questão da educação. Além da questão do investimento na educação, a questão do... Ontem mesmo nós estávamos reunidos com o secretário adjunto lá, o coronel Roberto, e a Secretaria de Segurança Pública está dando um pontapé inicial de sua importância, que é em relação a uma ação voltada para o esporte, onde os diretores de escolas estaduais, municipais, estarão sendo chamados, né, para que possam ceder espaços, escolas que tenham espaço, quadras, né, de esporte, e será iniciado um projeto, né, já tem esse projeto já no papel, vai ser colocado em prática, onde vai se buscar tentar tirar esses menores das ruas, para que não fique o tempo todo ocioso e venha para o esporte. Eu acho que o esporte também é uma das formas de você tentar evitar que esses adolescentes trilhem por este caminho da criminalidade. Bom, nos últimos dias a gente tem ouvido falar, e nos últimos meses, né, com esse aumento da violência, da incidência da violência em São Luís, que grandes quadrilhas de traficantes saíram do sul e do sudeste e estão vindo para o Maranhão. Vocês que convivem no dia a dia aí das ruas, vocês percebem isso ou isso é apenas um comentário do senso comum? Essas quadrilhas de fato estão, né, no nosso estado, estão ocupando o estado? A verdade é que os que têm vindo para cá têm se dado mal, né? Ontem mesmo, por exemplo, o nosso serviço de inteligência efetuou a prisão, o serviço de inteligência do 8º Batalhão efetuou a prisão de 6 indivíduos que estavam se preparando para praticar um roubo a uma revendedora de veículos ali da Avenida Daniel de Latouche, na Coama. E nossa serviço de inteligência, como sempre, trazendo excelentes resultados para a instituição, para a secretaria, principalmente para a sociedade. Através de levantamentos, conseguiu, né, essas informações, onde eles estavam se preparando para efetuar esse crime por volta de 11 horas da manhã do dia de ontem. E o nosso serviço de inteligência, de forma preventiva e atuante, conseguiu efetuar a prisão. Nós temos outras ações aí da própria Polícia Civil, que tem realizado prisões no interior do estado. Então, eles podem até vir, mas os que estão vindo estão se dando muito mal. Bom, ontem, ainda falando da questão do envolvimento do jovem, né, com o crime e com o tráfico, o IBGE lançou uma pesquisa que mostra, como se fosse um censo escolar, né? E verificou o número, né, de jovens cada vez mais envolvidos com as drogas, entre elas principalmente o crack. E um dado importante dessa pesquisa é que o número de jovens das escolas particulares envolvidos com o crack e com outras drogas é maior do que o número de jovens da escola pública, né? No dia a dia também vocês têm relato desses jovens, têm chegado até esses jovens que estão consumindo drogas e a esses pontos, né, de venda de crack e outras drogas? Apesar dos estudos, as pesquisas dizerem através de dados que a maconha ainda é a droga mais consumida, né? Mas o crack é uma realidade. A gente costuma dizer que o crack hoje ele é considerado o mal do século e, sem dúvida, é cada vez maior o número de adolescentes envolvidos não só com a questão do tráfico, mas com o próprio consumo. E para eles manterem, né, este consumo, o que eles vão fazer? Eles vão praticar um furto, um roubo. Muitas vezes, na prática deste roubo, eles podem acabar até tirando a vida de uma pessoa inocente, da própria vítima. Repito, como aconteceu agora recentemente no Coatrac, praticar o roubo daquele veículo, para que ele fosse praticar outros roubos utilizando aquele carro, tirou a vida daquela pessoa inocente.
Então, infelizmente, o crack, ele é uma realidade. Nós temos aí alguns trabalhos aí da própria Secretaria de Segurança Nacional, né? Crack, o projeto Crack é possível vencer, que é de suma importância. Infelizmente, a gente tem que confirmar e dizer que o crack realmente ele está nas ruas. Muitas das vezes existem pessoas, famílias, barata, né, existem famílias acesso, que né? chegam para a gente e ficam até surpresas, porque são pegos de surpresa quando o adolescente ele é apreendido, que chega a informação para aqueles pais, eles são pegos de surpresa. E aí vem aquela questão que eu falei anteriormente, a questão da família, que hoje, infelizmente, as pessoas confundem muito a questão da liberdade com a libertinagem, né? E aí já não há um acompanhamento desses adolescentes por parte dos pais e acabam sendo surpreendidos quando a polícia bate a sua porta e informa que seu filho foi apreendido por estar fazendo ou o uso ou praticando o tráfico ou que tenha sido envolvido em outro crime, como, por exemplo, o roubo. Agora, Major Wellington, todos os dias a mídia mostra um caso de abusos cometidos por policiais militares, a própria comunidade, né, faz muitas queixas em relação a essa questão. Mas se a gente for olhar de forma, né, mais holística para a questão e estudar a situação com mais profundidade, entendendo toda, né, essa cadeia de onde é que está a corporação inserida dentro desse sistema de segurança pública, né, e olhar isso com um olhar, né, muito mais aberto para essa questão, a gente vai perceber que a própria Polícia Militar e os policiais militares, que são cidadãos que estão nas ruas, também são vítimas dessa violência institucional que o próprio cidadão também é vítima, né? Como é que o senhor vê essa questão? A gente tem aqui um efetivo de 318 quando deveria ser 843, né? Então vocês estão o tempo todo no paredão também, né, dessa violência. As pessoas precisam entender, né, a sociedade, que por trás dessa farda aqui existe um cidadão que também paga impostos, um cidadão que tem família, tem amigos, precisa ter também um momento de lazer. Então, é uma atividade, de fato, estressante. Você se depara com diversos tipos de situação e, por isso, também a gente tem buscado adotar, estar sempre ali próximo do policial, estar na rua acompanhando o dia a dia do policial, para que a gente possa conhecer cada vez mais situações que ele passa no dia a dia, para que a gente possa estar orientando, trazendo para dentro do quartel, dando instruções a respeito da sua ação, da sua atividade no dia a dia, para que, eu repito, para que a gente possa melhorar a qualidade do serviço prestado. Bom, se a gente for traçar um panorama de como é que vai ser feito esse policiamento desses 150 bairros de hoje, durante esse final de semana, segunda-feira é feriado aí para o servidor público, né? Então a gente tem mais gente fazendo lazer na cidade, né? E ocupando à noite aí áreas, programações noturnas, né? A gente pode dizer que essa área, pelo menos, as viaturas vão estar circulando nas comunidades. Como é que vai ser esse esquema para esse final de semana? Além das nossas viaturas que já rodam durante 24 horas, o nosso comandante-geral ele conseguiu disponibilizar para o Comando de Policiamento Metropolitano o efetivo administrativo. Com esse efetivo administrativo, o nosso comandante CPM, Coronel Nepomuceno, já traçou todo o planejamento. Nós temos hoje aí a Operação Sossego, que está sendo desencadeada nos bairros, para que traga justamente essa tranquilidade maior, né, uma tranquilidade maior para o cidadão. E nesse final de semana o planejamento já está todo feito e as pessoas podem ficar tranquilas. Esse final de semana, a segunda-feira que é feriado, a Polícia Militar vai estar nas ruas, inclusive com um efetivo maior, visto que houve essa disponibilidade desse efetivo administrativo e com isso nós podemos fazer um planejamento melhor para atender os anseios da comunidade. Major, muito obrigada pela sua entrevista aqui no Portal da Assembleia. Eu que agradeço pela oportunidade. Obrigado. Então, nós conversamos com o comandante do 8º Batalhão, Major Wellington Araújo. No próximo bloco, a gente vai discutir direitos humanos no fórum que acontece e que é preparatório para o Fórum Internacional que acontece no mês de dezembro em Brasília. Um instante só. Pedestre, garanta sua segurança atravessando sempre pela faixa. Aperte a botoeira quando houver. Aguarde sempre o semáforo para pedestres ficar verde. E quando não tiver o semáforo,
faça sinal para atravessar. Olhe para todas as direções e fique atento ao sinal de seta dos carros. Evite atravessar em curvas por serem locais sem visibilidade. Crianças, segurem sempre na mão de um adulto. Pedestre inteligente evita acidente. Quando uma pessoa provoca alguém como ele na rua, não tem ideia do que ele é capaz. Sou capaz de deixar pra lá. Minha vida vale muito mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa e a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao encontrar uma pessoa cega, toque em seu braço e se apresente antes de começar a conversa. Para caminhar, coloque a mão da pessoa cega no seu ombro ou no cotovelo dobrado. Deixe que ela acompanhe o seu corpo e avise com antecedência sobre a existência de barreiras. Nunca faça carinho ou dê alimentos ao cão-guia. Ele está trabalhando para o cego e não pode ser distraído. O cão-guia também pode entrar em qualquer ambiente público. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Está acontecendo aqui na Assembleia Legislativa a etapa Maranhão do Fórum Mundial de Direitos Humanos. Esse Fórum Mundial acontece em dezembro em Brasília, né? E os maranhenses, as entidades, representantes das entidades do Maranhão devem participar desse fórum. Mas você sabe da história dos direitos humanos no mundo? Qual o marco legal desses direitos humanos? A gente vai conferir agora na reportagem de Natália Macedo. A falta de água é um problema antigo no bairro Madre Deus, em São Luís. A pia de Seu José está cheia de louças. O comerciante já pensou até em fechar as portas por causa da violação de um direito seu e de todos, água na torneira. Eu fui umas 4 vezes na CAEMA tentar resolver esse problema, que chega a conta, mas a água não chega. Eu disse que eu não vou pagar, porque eu não vou pagar por uma coisa que eu não uso. Essa semana mesmo eu fui lá, o fiscal vem aqui, olha aí, faz... Ele, aqui é fechado, ele faz o relatório dele assim, através da comunidade, pega a declaração de um, declaração de faz do jeito que quer e pronto. E a conta continua chegando, mas a água não chega. No bairro Liberdade, é o pequeno Gabriel, de 12 anos, que não aceita mais conviver com a invisibilidade do poder público. Enxerga uma comunidade sem lazer, educação, saneamento básico, segurança. Gabriel desabafa. A segurança aqui é muito precária. Você chama uma viatura, só chega depois do ocorrido. Você chama uma ambulância, você morre esperando, não chega. Você pede um táxi onde é Liberdade, você morre. Você está precisando de um socorro, você pede um táxi onde é na Liberdade, é bem aonde? Aqui ninguém vem, porque acha que o bairro da Liberdade é um bairro, uma área de terror. Se pudesse, eu faria um time, São Luís do Maranhão. Todos os habitantes, com todos os habitantes, porque é uma cidade maravilhosa, tá? Merece tudo de bom, merece uma boa segurança, merece uma boa educação, uma boa saúde, coisa que nós não temos acesso, eu volto a repetir. Na fila dos hospitais, nas penitenciárias, no campo, nas ruas da cidade, os direitos humanos pertencem a cada um de nós. Todas as pessoas têm direito a uma vida decente, não importa quem sejam, nem onde vivam. Sua dignidade deve ser protegida contra qualquer abuso, mas nem sempre foi assim. Com a Segunda Guerra Mundial, houve um estímulo à criação de mecanismos para a proteção desses direitos e, em 1948, a ONU proclamou a Declaração
Universal dos Direitos Humanos. É o documento mais traduzido no mundo inteiro, principal marco internacional dos direitos humanos, um indicador de monitoramento das violações e de controle social dos atos estatais, onde o povo tem poder legítimo de exigir dos governos o cumprimento dos seus direitos. Muitos movimentos de luta por direitos surgiram após a Declaração Universal dos Direitos Humanos. No Brasil, o marco legal se deu com a Constituição Federal de 1988, um documento extremamente avançado, influenciado por todas as grandes reformas políticas do século XX. Desses 25 anos para cá, uma série de direitos fundamentais foi garantida e a estrutura teórica foi enriquecida com tratados internacionais. O problema é que existe uma lacuna muito grande entre o país real, aquele que a gente vive, e o da Constituição. Um direito que aqui no Estado ainda não está sendo respondido, mas um direito que todos nós temos é o direito ao trabalho. Ora, num país onde que tem muitos desempregados, muita gente sem trabalho, esse direito fundamental é negado. Nós temos, por ter nascido, nós temos direito à alimentação. Ora, quantas pessoas não têm alimentação suficiente? Nós temos direito à saúde. Inclusive, a Constituição Federal diz que a saúde é um direito de todos, um dever do Estado. Quem diz que esse direito está sendo atendido? Mas, da mesma forma, refugiados políticos, pessoas em guerra, presos, também têm os seus direitos. Indígenas têm os seus direitos, muitas vezes negados. Quilombolas, trabalhadores. Então, tem um monte de direitos que a gente tem que ter consciência que as populações têm. Em São Luís, os avanços e desafios dos direitos humanos ao longo dos anos no Estado estão sendo discutidos com a participação da comunidade, movimentos sociais, dos poderes, órgãos públicos e instituições. Diante de um mundo permeado de desigualdades sociais, as entidades de direitos humanos se voltam mais para esses grupos vulneráveis, essas pessoas que não têm como garantir esses direitos. A perspectiva da luta por igualdade, ela orienta a atuação da maior parte das entidades de direitos humanos internacionalmente e nacionalmente. Quando a gente fala em direitos humanos, nós estamos falando de direito à educação, de direito à saúde, de direito à água, de direito à regularização fundiária, né? São tantos direitos, direito à segurança pública, né? Esses são os direitos humanos, são os direitos inerentes à nossa condição por sermos simplesmente humanos. Então, isso é extensivo a todos, né? Portanto, nós temos que realmente vencer o preconceito e mostrar para a sociedade, né, que essa luta histórica que existe na humanidade, que existe em todo o mundo, no Brasil, etc., sempre foi uma luta por direitos humanos. E é por isso que é importante o evento, porque ele faz um balanço dos últimos 20 anos da luta por direitos humanos no Estado do Maranhão e certamente vai tirar muitas indicações para avançar na organização do povo em relação a essas batalhas existentes aqui no Estado. A Sociedade Maranhense de Direitos Humanos integra a comissão organizadora da etapa Maranhão do Fórum Mundial. O debate faz parte dos preparativos para a construção coletiva de um documento público com propostas para o Fórum Mundial de Direitos Humanos, que acontece no mês de dezembro em Brasília. Nós elegemos 4 temáticas para a gente, digamos assim, focar durante esse processo aqui de discussão. Um primeiro é sobre o combate à tortura, né, que infelizmente ainda é um problema, é uma violação, uma grave violação de direitos humanos que nós vivenciamos aqui no Estado. Então esse é um tema que nós vamos discutir aqui. O outro é sobre a memória e verdade. Na verdade, há um esforço nacional no sentido de resgatar essa história, né, e então nós vamos também fazer esse processo de discussão aqui. O outro tema, que muito atual, por sinal, é sobre o sistema penitenciário, né, a situação das pessoas privadas de liberdade no Maranhão. E o outro tema vai ser sobre os conflitos socioambientais que nós também vivenciamos aqui no Estado. Então, nesse momento a gente vai focar, vai priorizar esses 4 temas para a gente discutir e levar para o Fórum Mundial de Direitos Humanos.
Bom, em todas essas são temáticas, né, discutidas aqui pela TV Assembleia, a questão dos conflitos socioambientais. A gente passou a semana passada toda discutindo a esse respeito. Fomos ao Baixo Parnaíba mostrar a situação dos maranhenses que estão sofrendo com a estiagem e também com as monoculturas da soja e do eucalipto. Trouxemos especialistas aqui para conversar sobre esse assunto. A gente também passou todos esses dias discutindo sobre o sistema prisional, o trabalho da Comissão da Verdade, que inclusive a Comissão Nacional esteve, né, esses dias lá em Porto Franco, tentando levantar mais dados sobre uma pessoa que sofreu tortura durante a ditadura militar, e a gente está cobrindo também o Fórum de Direitos Humanos, ou seja, tentando fazer um cumprimento de um direito básico, que é o direito à comunicação, o direito à informação de qualidade. A gente está aqui com a Rosiane, né, que é da Sociedade Maranhense dos Direitos Humanos. Rosiane, você que está acompanhando direto, né, esse evento, a gente tem aí alguns pontos que você citou, como o combate à tortura, a questão da Comissão da Verdade, os impactos, né, socioambientais e o problema, né, no sistema prisional, né, toda essa crise que a gente vive, né, são temáticas aí ligadas à questão dos direitos humanos. Na verdade, a gente elegeu esses 4 temas, né, a questão do desenvolvimento, o direito humano ao desenvolvimento, e aí pensando e discutindo os problemas socioambientais no Estado. Infelizmente, nós temos ainda no Estado uma situação de muita vulnerabilidade em relação às populações tradicionais, que são as mais afetadas pelos grandes negócios, né, que o Estado do Maranhão resolve aderir sem a preocupação e sem a lembrança de um compromisso fundamental que o Estado brasileiro assumiu em Viena, em 1993, na segunda Conferência Mundial de Direitos Humanos, que é de proteger as populações, né? Realizar direitos humanos para os segmentos mais vulnerabilizados. Temos também a questão do sistema penitenciário e a situação das pessoas privadas de liberdade. É um outro tema que, infelizmente, está na pauta do dia, né? Então, essa é uma discussão que nos interessa, porque a gente, às vezes, de um modo geral, a gente esquece que direitos humanos são para todas as pessoas, né? As pessoas privadas de liberdade, elas estão com um direito restringido, que é o direito à liberdade. Mas o Estado brasileiro esquece de que precisa realizar os demais direitos, né? Então, essa é uma situação, não é uma situação restrita do Maranhão, mas é onde a gente vive, é onde que a gente tem que discutir a situação dessas pessoas. O outro tema é memória e verdade, que esse é um tema também atual, né? A ideia é de que a gente possa realmente passar limpo essa história, reconstruir, né? Nossa reconstruir história, né? essa memória, porque a memória oficial, ela, na verdade, ela coloca debaixo do tapete realmente o que aconteceu no nosso Brasil, né, no período da ditadura militar, e acho que é muito pedagógico da gente estar fazendo esse esforço no sentido da memória e da verdade, porque é para a gente não esquecer e não repetir, não deixar que aconteça mais, né? Então, esse é um outro tema que a gente vai priorizar na discussão aqui da preparação do Fórum Mundial de Direitos Humanos. E, por fim, a situação das pessoas vulnerabilizadas, né? E aí a gente tem a situação de mulheres, de crianças, o segmento LGBT, indígenas, quilombolas, enfim. Tem uma série de grupos que a gente pode afirmar com toda certeza que estão muito mais vulneráveis a violações de direitos humanos. Que são todos, né, grupos sociais aí que sofrem de uma invisibilidade pública, né, latente na sociedade, ou seja, uma violência também institucional, né, porque as políticas não chegam, né, até essas pessoas. A gente falava aqui a respeito disso, né, os policiais militares com efetivo muito pequeno para dar conta de uma violência muito grande nas ruas também, né, e a população, né, é à mercê disso. Eu tenho aqui em minhas mãos, Rosiane, uma nota, né, das entidades da sociedade civil, a REMAI, né, que é a Rede Maranhense de Apoio à Pessoa Encarcerada, né? E essa nota faz menção, né, aos graves problemas que aconteceram agora no sistema prisional, né? E tem aqui, elegeram alguns pontos, como o assassinato de presos, a superlotação, as unidades prisionais insalubres, a centralização da custódia de presos na capital, a terceirização da atividade penitenciária, a imediata retirada dos mais de 200 presos que se encontram na quadra da CCPJ de Pedrinhas, né? Entre outros pontos que chamaram a atenção aí da sociedade maranhense, né? Nacionalmente, das instituições, voltando esse foco aqui para o Maranhão, né? Como a Natália falou na reportagem dela, daquilo que está na teoria, daquilo que está na Constituição para a prática, há uma lacuna, né, muito grande. Infelizmente, a gente pode afirmar, nós temos conquistado vários marcos legais que falam do compromisso do Estado brasileiro com relação aos direitos humanos. Mas
há um fosso enorme entre esse reconhecimento jurídico desse compromisso e a efetivação do compromisso, né? Então, a gente vê a ausência completa do Estado, né? Especialmente para alguns segmentos sociais, e para outros, muito presente a presença do Estado, né? A presença é muito forte. Então, de fato, tem uma enorme diferença entre aquilo que está no marco legal e aquilo que as pessoas vivenciam, né? Então, a gente ouve muito representantes do próprio Estado falando dos muitos milhões, bilhões que são aplicados em determinadas políticas, só que a gente precisa ver, de fato, como é que as pessoas estão vivenciando os seus direitos, né? Eu acho que não pode ser um único indicador de que, de fato, o Estado está comprometido apenas os recursos. Porque quando a gente vai ver lá na ponta, o que a gente vê é os mais jovens e os pobres, né? As pessoas negras. Você vê esse segmento, na verdade, a pobreza ela tem cor, ela tem idade, ela tem endereço, né? Ela tem renda. Ela tem renda. Então, não dá para a gente dizer que esse compromisso ele está sendo, de fato, efetivado, né? Então, infelizmente, o distanciamento entre o compromisso legal e a vivência das pessoas dos seus direitos, ela é muito grande. E aí às vezes, a gente esquece disso e atribui a responsabilidade por aquela situação à própria pessoa, né? É muito comum a gente escutar de que as pessoas são bandidas ou são criminosas porque elas querem, porque outros não querem, né? Só que a questão não é essa. A questão é que condições o Estado oferece para que essas pessoas, de fato, possam se transformar em sujeitos de direitos, né? Porque o que a gente vê normalmente não é isso. Se você vai em qualquer sinal da cidade de São Luís, você vê a situação, quem é que está ali, né? São pessoas que realizam direitos? Não. Cadê a presença do Estado em relação à vida daquelas pessoas? O Estado o Estado brasileiro acaba sendo o primeiro a violentar, né? O primeiro a desrespeitar esses direitos humanos. Os próprios indicadores né? indicam isso, né? As pesquisas, que o Estado é o maior violador de direitos. E aí, infelizmente, quando o Estado aparece, é para reprimir. Então, a presença se dá muito mais pela repressão do que pela promoção de direitos, né? Que é o que é fundamental, que inclusive ajuda você não chegar numa situação de vulnerabilidade nem de violação de direitos, né? Agora, desse encontro vai sair um documento, né? Um documento coletivo aí que vai ser levado para esse encontro internacional. Todos os estados estão sendo mobilizados para, enfim, se prepararem, se organizarem para participar do Fórum Mundial de Direitos Humanos. Aqui no estado, a gente está realizando essa preparação, né? A gente já tem conhecimento de que em Timon, me parece que vai haver também, mas, assim, todos os estados brasileiros estão sendo mobilizados. E a ideia é que hoje a gente vai ter grupos de trabalhos sobre os 4 temas que eu falei ainda há pouco, e a gente vai estar discutindo não só a situação em que a realização de direitos se encontra, né, relativos àquele tema, como também quais são os desafios que a gente tem pensando o processo de realização de direitos humanos. Além disso, a gente também vai tentar indicar prioridades para os próximos 2 anos, prioridades para a luta por direitos humanos, né? Eu só queria registrar que, na verdade, a gente, em vez de participar do Fórum Mundial de Direitos Humanos, nós queríamos estar nos preparando para uma Conferência Nacional de Direitos Humanos, né? E participando e realizando aqui no Estado uma Conferência Estadual de Direitos Humanos. Ou seja, olhar primeiro para o próprio umbigo, para discutir a realidade local. Avaliar, né? De fato, fazer um balanço da política de direitos humanos e constituir espaços de deliberação, diferentemente de um Fórum Mundial de Direitos Humanos, que não vai deliberar, né? Então, a gente vai ter lá a presença de outros países, compartilhando conquistas, compartilhando os desafios, mas nós, no Brasil, nós não vamos estar num espaço deliberativo. Por quê? E porque a gente tem, desde 2008, a gente não realiza no Brasil uma Conferência Nacional de Direitos Humanos, que é uma luta do movimento de direitos humanos. Tem um espaço institucional para deliberar sobre a política de direitos humanos. É a participação, o exercício da participação da sociedade brasileira na construção da política de direitos humanos. E a gente não tem desde 2008, né? Então, o governo brasileiro tem passado por cima disso, né? Tem esquecido desse compromisso e não tem realizado. Aqui no Estado também nós não temos tido Conferência Estadual de Direitos Humanos, aí já vamos para lá de 4 anos, né? Então, o que a gente gostaria de fato era estar participando dentro de um espaço desse, né? Que onde a população participa, avalia, mas ao mesmo tempo ela também delibera, né? Que foi o que foi feito com o Programa Nacional de Direitos Humanos 3.
né? Então, do PNDH3, da aprovação dele, para cá, a gente não avançou, em termos de construção de espaço de participação da sociedade, né? Então, isso já sai como um item importante dessa pauta, dessa discussão aqui. É uma luta, é um né? desafio grande, porque, na verdade, o próprio monitoramento do Programa Nacional de Direitos Humanos, 3, a gente não avançou, né? Então, a gente tem um bonito documento, muito avançado, com a participação, com a marca da participação da sociedade, mas o governo brasileiro não tem se preocupado com o monitoramento disso. E, provavelmente, o que nós vamos estar indicando como prioridades aqui, na preparação do Fórum Mundial, são propostas que permanecem atuais, que foram feitas em 2008. Né? O quadro também se agrava e aí a gente vai estar repetindo propostas que, na verdade, já foram feitas. Mas ninguém cuidou, ninguém que eu digo, responsável direto, primário, que é o próprio Estado, do cumprimento disso, né? Do monitoramento disso. Bom, e é um contrassenso, o Brasil aparece aí na cena mundial como uma grande economia já, né, quinta economia, né, caminhando aí para a quinta economia do mundo, né? A gente tem aí toda a movimentação em torno do pré-sal, por exemplo, investimento em tecnologia, né, para a gente explorar todas essas riquezas, mas o Brasil também é apontado como o maior violador de direitos humanos do mundo, né? E escutando o próprio pronunciamento da presidenta Dilma, falando dos muitos milhões de recursos, né, que o Estado brasileiro vai ter no caixa, né, para aplicar na saúde e na educação, a gente ficava lembrando, por exemplo, por que o Estado brasileiro não destina alguns milhões para a reforma agrária no país. Para você ter uma ideia, até hoje, nós estamos já no dia 25 de outubro de 2013, nesse ano, nenhuma área foi desapropriada, nenhuma área titulada como quilombola. Né? Então, nós vamos já findar o ano e o governo brasileiro esqueceu que tem que fazer reforma agrária. Né? Então, na verdade, a gente percebe que tem uma prioridade, sim, né? Que é o investimento do Estado nas condições para os grandes negócios acontecerem no país. Portanto, a economia vai crescer, de fato, o Brasil começa já a emprestar recursos para outros países, né? E aí a imagem que se constrói lá fora realmente é um país que está em crescimento, que está a produção, para a economia está muito bem. O problema é que nem sempre isso acontece com a realização de direitos no país, né? E a grande questão é a gente adotar apenas um modelo de desenvolvimento, né? E não pensar que desenvolvimento existe de outras formas, em detrimento de outros modelos, né? Exatamente. E aí quando a gente faz a defesa de um modelo de desenvolvimento, tem que ser com realização de direitos. Porque você pode ter, como o Brasil tem, o próprio Estado do Maranhão tem, um modelo de desenvolvimento, mas que não realiza direitos. É o próprio Estado autorizando outros, né, e aí as empresas, a praticarem atividades produtivas que são violadoras de direitos. Né? Então, vocês devem ter já conhecimento, porque têm visitado algumas situações. No Baixo Parnaíba, por exemplo, que a gente vê ali, é o próprio Estado autorizando, né, as empresas a violarem direitos. Porque se você vê a situação das comunidades tradicionais ali, é o investimento que o Estado faz num setor em detrimento de uma grande maioria que ali está. Né? Então, de fato, é uma questão de prioridade. Se a prioridade é o desenvolvimento com direitos, então as políticas têm que mudar. Né? E lá na região a gente vê claramente a Constituição brasileira, por exemplo, que é um marco legal, né, o nosso grande marco legal, sendo desrespeitado, porque lá diz que toda a população tradicional tem direito ao seu meio ambiente natural, né, a sua floresta nativa, e a gente vê isso sendo desrespeitado a olhos vistos lá, né, áreas e áreas desmatadas, né, para a plantação da soja e do eucalipto, né, e os rios antes perenes, né, a população sem esses rios, sem esses brejos, né, ou seja, mudando toda uma forma de lida, né, com a terra e com o meio ambiente. A paisagem muda, né? A paisagem muda e ali é um bom indicador para você ver quantas está a realização de direitos naquela região. É só lembrar uma questão que, para além da violação do direito à alimentação, porque ele é afetado, os próprios indicadores aí do censo agropecuário, do último censo, mostra a redução de postos de trabalho, mostra a redução da produção alimentar, né? Nós, infelizmente, aparecemos como um dos estados que mais exporta mão de obra escrava, né? Ou situações análogas ao trabalho escravo. Para além disso, o que a gente percebe também é a violação de um direito fundamental, que é das pessoas terem conhecimento, informação
sobre o que vai acontecer com elas, com a realização dos empreendimentos ali. Então, é comum, em processo de licenciamentos ambientais, as comunidades serem as últimas a saberem que vai ali ser construído um empreendimento, né? Então, recentemente a gente teve numa situação, uma empresa que vai produzir energia eólica, a Bioenergy, e vai atingir 8 municípios na região. E em Belágua, por exemplo, o governo municipal tinha dado uma autorização em agosto do ano passado, e só em maio de 2013 se soube que a prefeitura tinha dado a autorização para a empresa. E era a primeira vez que havia uma audiência pública. Então, veja que isso não é... E aí, infelizmente, esse não é um caso isolado. Das comunidades saberem, são as últimas a saberem, né? O Estado realiza todos os procedimentos e, por último, é dito para essas comunidades que elas precisam sair dali porque elas vão ser afetadas por aquele empreendimento. E essa é a prioridade do governo, né? Então, veja a quanto está, né, o compromisso com os direitos humanos, que aí não vai atingir só aquelas comunidades, porque quem são as pessoas que estão nas unidades prisionais, né? Aqui eu não estou tentando fazer a associação direta, mas as pessoas mais vulnerabilizadas, elas estão sujeitas a situações de maiores violações. E são elas que são afetadas, né? No final das contas, somos todos nós, porque são humanos tanto quanto nós que estamos aqui, né? Tanto quanto quem lucra com os empreendimentos e quem autoriza o empreendimento a funcionar, né? Então, de fato, a gente tem, na verdade, uma rede de violações sistemáticas de direitos humanos para alguns setores da nossa sociedade. Rosiane, obrigada pela tua entrevista. A gente tem o dia de hoje, né, com o Fórum acontecendo. Pode falar rapidinho para a gente da programação de hoje? Então, hoje, o que está previsto, agora, nesse momento está passando um filme que trata da vida de Vladimir Herzog. Hoje faz aniversário de morte dele, né? Então, hoje é um dia simbólico para nós. Logo em seguida, nós vamos ter uma exposição sobre conjuntura estadual com o professor Wagner Cabral. E em seguida nós teremos os grupos de trabalhos que vão estar discutindo o sistema penitenciário, situação de pessoas privadas de liberdade, a questão do desenvolvimento, pessoas vulnerabilizadas e um GT que vai tratar sobre memória e verdade. E no período da tarde a gente vai ter a exposição dos grupos indicando prioridades para os próximos 2 anos. E aí com isso a gente finda esse momento agora e aí vamos para dezembro no Fórum Mundial de Direitos Humanos. Rosiane, muito obrigada pela tua entrevista, pela tua participação aqui no Portal da Assembleia. Obrigada também. Bom, no próximo bloco, a gente vai ver um projeto do governo federal que tenta detectar precocemente doenças que afastam os alunos da sala de aula. Um instante só. Agora, a nova lei seca é tolerância zero. Quem bebe e dirige corre o risco de ser enquadrado como um criminoso qualquer. Pode ser preso e ter o carro apreendido. Se o motorista se negar a fazer os testes, vídeos, testemunhas e o depoimento do policial também contam como provas. A multa mais que dobrou e o condutor perde a habilitação por 1 ano. E qualquer quantidade de álcool ingerida é considerada uma infração. Nova lei seca. Mais rigor, menos violência no trânsito. Ministério das Cidades. Governo Federal. Se na faixa alguém chegou, parou, parou. Se a mamãe disse alô, parou, parou. Acelerou, parou. E se tomou, parou, 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 parou. E aí, parou? Ué, só depende de você. Parou. Mostre pro papai e pra mamãe que consciência no trânsito não tem idade. Parada, impacto pela vida. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Risque do seu vocabulário palavras como surdo-mudo, surdinho ou mudinho. Use a palavra surdo para se referir a pessoas que não ouvem. Mesmo que o surdo esteja acompanhado de um intérprete, fale sempre dirigindo-se a ele e não ao intérprete. O surdo pode se comunicar com você por meio da linguagem de sinais, da escrita ou pela linguagem labial. Neste caso,
Fique de frente para ele e fale pausadamente. Nos eventos promovidos por órgãos públicos, os surdos têm direito à presença de um intérprete. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Sessão solene na Assembleia Legislativa faz homenagem aos 60 anos da FEComércio. A solenidade foi proposta pelo deputado Afonso Manuel. A solenidade foi proposta pelo deputado estadual Afonso Manuel e aprovada por unanimidade pelo plenário da Assembleia. A sessão também serviu para homenagear a FEComércio do Maranhão, que comemora 60 anos de fundação em 2013. O deputado afirmou que essa é uma forma de reconhecimento aos relevantes serviços prestados pela instituição ao Estado do Maranhão. Vale ressaltar que a Federação do Comércio, durante os seus profícuos 60 anos de existência, vem promovendo o desenvolvimento do comércio do Maranhão. É constituída a nossa federação por 19 sindicatos patronais, filiados, e aglutina aproximadamente mais de 30 mil empresas. Mais de 30 mil empresas dos segmentos do comércio de bens e serviços no Estado do Maranhão. A medalha de honra ao mérito Manuel Beckman foi entregue ao presidente da Federação do Comércio, José Arteiro da Silva, pelo presidente da Assembleia, deputado Arnaldo Melo, e pelo autor da proposição, deputado Afonso Manuel. José Arteiro agradeceu a homenagem em nome de toda a classe empresarial. Todos aqueles que estão aqui e que nos ouvirem podem levar para si essa lembrança que o Afonso Manuel, deputado, fez. Ele fez um arteiro, é tanto que ele separou um arteiro e outro Federação do Comércio, porque ele queria homenagear a todos os empresários do setor de comércio, de bens, serviços e turismo. Afonso, o empresariado te agradece. E te agradece porque tu tiveste a lembrança de homenagear exatamente a empresa, a instituição que representa todo o empresariado do comércio de bens, serviços e turismo. No encerramento da sessão, o deputado Arnaldo Melo destacou a atenção que a Assembleia destina à iniciativa privada, que traz tanto desenvolvimento ao Maranhão. Hoje nós pegamos a nossa simbologia maior para dizer que nessas convergências de opiniões escritas ou traduzidas através do tempo, Arteiro, Vossa Senhoria conquistou tudo e deve se sentir neste momento transbordante pela justeza da sua personalidade, mas muito mais pelo trabalho prestado ao Maranhão. As escolas. O programa do governo federal tem como objetivo detectar precocemente problemas de visão, dentários, entre outros. 240 crianças estão sendo atendidas nessa primeira fase do programa. Os consultórios itinerantes fazem parte de um projeto de extensão da UFMA e também de um programa de saúde na escola, criado pelo governo federal para identificar precocemente problemas da visão e garantir a saúde bucal de crianças e adolescentes, combatendo dessa forma 2 grandes problemas causadores da repetência escolar. O programa levará atendimento oftalmológico e odontológico aos estudantes das escolas da rede municipal. Os nossos alunos, eles têm casos de problema de vista, então eles não enxergam e por isso não conseguem fazer a tarefa, ou então tem dor de cabeça por forçar a vista, ou tem dor de dente e deixa de ir para a escola. Então vários fatores que nós estamos com essa ação preventiva, evitando que o aluno não esteja na escola, ou seja, que ele se ausente da escola, que ele tenha baixo rendimento. No fundo, isso é uma ação que dá ao aluno mais capacidade de ele aprender, de ele estar na escola, de participar ativamente do trabalho escolar. O programa promove inclusão e em sua primeira etapa vai beneficiar 240 alunos, que já passaram por uma triagem para receber o atendimento. Os consultórios itinerantes trazem 2 especialidades, odontologia e oftalmologia. Serão atendidas principalmente crianças. A última especialidade, a oftalmologia, é uma das mais importantes, porque alguns estudantes que têm dificuldades na escola por causa da visão podem sair da consulta já com um óculos em mãos. É uma consulta médica já com a receita sendo atendida. No caso aí,
os óculos da criança. Então, e essa parceria vai se dar perfeitamente articulado com as ações de saúde do município. E nosso secretário aqui do município, Dr. Félix, também está aqui acompanhando esse momento tão importante. E Dr. Alan também por parte da Secretaria Municipal de Educação. Então é uma ação integrada com essas crianças, mas articulada com essas duas secretarias do município, a universidade, seu hospital universitário e com essa logística que está sendo dada pela empresa brasileira de hospitais universitários. As unidades móveis vão possibilitar atendimento, orientação e conscientização da população sobre a necessidade periódica de exames clínicos e laboratoriais que permitam um diagnóstico precoce. E os maiores índices de repetência dos alunos nossos é exatamente na questão visual e na questão bucal. Então este projeto vem de encontro com essa manutenção preventiva da saúde dos nossos adolescentes para que eles possam ter o seu bom desempenho e que eles não sejam afetados por essa doença que de alguma forma acaba sendo simples, mas que se detectada precocemente pode ajudar na evolução da formação dos seus alunos. As unidades móveis são equipadas com consultórios, recepção, sala de espera, raio-x e até laboratório de produção de óculos. Já na inauguração, algumas crianças receberam o atendimento. A faixa etária dos alunos é entre 6 e 15 anos. Juan já usa óculos. E aí não tem condição de pagar e aí a gente acaba recebendo um óculos novo. O Portal da Assembleia vai ficando por aqui. Um ótimo final de semana para você e a gente volta com mais informações ao longo da nossa programação. Não esqueça de acompanhar hoje à tarde o programa Em Foco, que vai discutir com especialistas e representantes de instituições o sistema prisional no Maranhão e toda a situação em que se encontra o sistema. E também no programa Cidadania em Pauta, a questão das drogas e como combater esse mal do século. A gente volta na próxima segunda-feira. Um ótimo final de semana para você.